Paz e graça, queridos irmãos. Gostaria aqui de partilhar algo muito importante consigo. Talvez tenha sido um questionamento para si, ou uma curiosidade, ou talvez algo que você nunca pensou, nunca imaginou. E quero eu aqui partilhar isto para ajudar ou trazer um pequeno esclarecimento sobre esta dúvida que pode ser para alguns, esta curiosidade que pode ser para alguns, ou algo que ainda não nos bateu na mente. E nesta manhã gostaria de trazer este como o primeiro vídeo. Depois de você assistir, você pode deixar ali como uma sugestão, uma dúvida que você queira que seja esclarecida, e estarei de novo aqui a fazer um vídeo para isto. Mas antes, vamos orar para pedir que Deus nos dê a graça neste tempo, neste momento. Pai, em nome de Jesus, dai-nos graça neste tempo maravilhoso em Tua presença. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos instrua, nos dando sabedoria, nos dando entendimento da Sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Para o dia de hoje, aquilo que estaremos a abordar surgiria em formato de uma questão. Quem ocupou o lugar de Judas no colégio apostólico? Quem ocupou o lugar de Judas no colégio apostólico? Por que esta questão? Ou por que abordar sobre isto? Porque nós vivemos e temos correntes de interpretação ou de entendimento. Uns dizem que é Matias, outros dizem que é Paulo, que tem ocupado o lugar deixado por Judas. Mas a questão é, o que a Bíblia diz? É isto que nós queremos aqui abordar neste momento. Bom, para isto, temos o nosso texto no livro de Atos, capítulo de número 1, a partir do versículo 15 até o versículo 26. Mas para não tornar extensa a leitura, vou ler aqui o versículo de número 23. Diz assim: Então propuseram dois José, chamado Barnabás, cognominado Justo, e Matias, e orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido, para preencher a vaga neste ministério e apostolado do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram sortes, vindo a sorte a cair sobre Matias, sendo-lhe então votado o lugar com os 12 apóstolos. Bem, a primeira coisa que precisamos compreender aqui é que o lugar de Judas foi substituído não porque Judas morreu. O lugar de Judas foi substituído não só porque já estava predito com uma profecia bíblica, mas o lugar de Judas foi ocupado, ou surgiu esta vaga, porque Judas não se arrependeu. Não por conta da morte de Judas. Por quê? No capítulo 12 de Atos, nós temos a morte de Tiago. E nós não vemos a substituição do colégio apostólico para Tiago. Então, isso nos dá a entender que a substituição de Judas não é pelo fato de Judas ter sido morto ou se enforcar, se suicidar, não. É porque Judas não se arrependeu do seu pecado. Então, por isso que, para se cumprir também aquela profecia, por Judas não se arrepender do seu pecado, houve uma vaga deixada, não por conta da morte. Porque se fosse por conta da morte de Judas, então o lugar de Tiago também tinha que ter um substituto, assim como dos outros apóstolos que foram morrendo ao longo
da história. E, como nós lemos no livro de Atos, haviam requisitos estabelecidos para que a pessoa que estaria a substituir o lugar de Judas tinha que possuir esses requisitos dentro dele. E quais são estes requisitos? O requisito era um homem que esteve com os apóstolos durante o tempo que Jesus viveu entre eles. Ou seja, a pessoa que deveria ocupar o lugar deixado por Judas tinha que ser alguém que conviveu com os apóstolos, conviveu com Jesus de forma presencial, desde o início até o fim do ministério terreno de Jesus, ou seja, desde o batismo de João até a ascensão aos céus de Jesus. Este é quem deveria ser o substituto do ministério apostólico, ou seja, da vaga deixada por Judas no ministério apostólico. E Paulo não possuía estes requisitos. Paulo não possuía estes requisitos. Matias possuía estes requisitos. Por quê? Porque Paulo só aparece em Atos, ou seja, o seu chamado aparece em Atos 9. Embora ele estava presente na morte de Estevão, mas naquilo que foi o percurso de Jesus, desde o batismo até a ascensão, Paulo não estava entre os apóstolos. Então, este primeiro requisito mostra que o apóstolo Paulo não tinha esses requisitos para se tornar o substituto de Judas no ministério apostólico. Isso torna o apóstolo Paulo inferior aos outros? Não. Não torna o apóstolo Paulo inferior aos outros. Porque o apóstolo Paulo foi aquele que mais trabalhou, que mais pregou, que mais abriu igrejas dentre os apóstolos que lá estavam naquela altura. Então, isto é algo importante que nós precisamos compreender. Primeiro, o apóstolo Paulo não possuía os requisitos necessários para poder fazer parte do colégio apostólico. E muitas das vezes as questões que se levantam para colocar em causa a escolha de Matias é porque nós não observamos mais a ação de Matias ou do apóstolo Matias, a não ser em Atos capítulo de número 1. Mas nós também não vemos a ação de outros apóstolos fazendo obras, fazendo milagres. Então, este argumento não é totalmente válido, porque o que valida o ministério apostólico é o chamado, não propriamente aquilo ou aparecimento da pessoa. Ou seja, não podemos dizer o seguinte: se a pessoa não aparece, então a pessoa não pode ser. Não, porque tem muitos que fazem parte do colégio apostólico que também não tiveram muitos aparecimentos. Os que nós conseguimos ver a sua ação de forma eficaz, de forma frequente, é o apóstolo João, o apóstolo Pedro. Este nós conseguimos ver a sua aparição de forma frequente. Depois, mais tarde, nós também começamos a ver o apóstolo Paulo, Bartimeu. Nós conseguimos observar estes. Então, este ponto que se levanta de a não ação de Matias ou a não aparição de Matias após o Atos capítulo 1, não é um argumento válido para não comprovar ou para negar que ele tenha ocupado o lugar do apóstolo, o lugar que o apóstolo Judas, infelizmente, que se desviou, acabou por deixar. Agora, algo importante que também precisamos entender, a outra coisa que se levanta é o seguinte,
que os apóstolos lançaram sortes. Eles não ouviram de Deus, lançaram sortes. Mas algo precisamos entender é que até este momento o Espírito Santo ainda não havia descido. E quando nós vamos para o contexto histórico judaico, nós compreendemos que o lançamento de sortes era algo bastante frequente para a tomada de decisões importantes, principalmente decisões que tinham a ver ou carregavam uma relevância espiritual, religiosa, divina, importante. Como nós conseguimos ver este percurso ou esta obra de lançar sortes desde o Antigo Testamento. Mas curioso, em Atos 1, é a última vez em que nós vemos na Bíblia pessoas a lançarem sortes para fazerem uma escolha. Mas algo que também não podemos ignorar é que os apóstolos não só lançaram sortes. Eles lançaram sortes, mas eles oraram. Eles oraram. Assim como diz a palavra do Senhor, que eles oraram e disseram: Senhor, Tu conheces o coração de todos. Ou seja, eles lançaram, mas dependiam do Senhor, porque o Senhor conhecia o coração de todos. O Senhor conhecia o coração de todos. No versículo 24 diz assim: e orando, disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido. Ou seja, antes mesmo até de lançarem a sorte, eles oraram: revela-nos, Senhor, qual destes dois o Senhor tem escolhido. E eles lançaram as sortes. Por quê? Porque o lançamento de sortes era frequente naquela época. Era um trabalho, ou seja, era algo que acontecia com frequência. Assim como nós conseguimos ver, por exemplo, no livro de Josué, capítulo de número 18, no livro de Josué, capítulo de número 18, vamos ver, versículo 10, diz assim: Então Josué lhes lançou as sortes em Siló, perante o Senhor, e ali repartiu Josué a terra, segundo as suas divisões, aos filhos de Israel. Então, o lançamento de sortes não só foi observado pelos apóstolos ou pelos discípulos, mas isso já se observava desde o Antigo Testamento, onde Josué também lançou sortes para a repartição das terras, que era algo muito importante. Muito importante. Então, o lançamento de sortes se usava para tomar decisões importantes, principalmente na área religiosa, na área espiritual, coisas que tinham a ver com Deus. Eles lançavam sortes para tomar essas decisões. Não só, assim como nós também vemos em Levítico, note, Levítico 16, versículo 8 a 10, diz assim: lançará sorte sobre os dois bodes, uma para o Senhor e a outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. O que nós aprendemos aqui? Algo que era importante para o Senhor. Algo que era importante para Deus. Diz a Bíblia que lançaram sortes. Moisés lançou sortes. Note, lançou sortes. Para que aqui pudesse se ver o bode que seria para o Senhor e o bode que seria para o emissário. Lançou-se sortes. Então nós conseguimos ver aqui que o lançamento de sortes, desde o Antigo Testamento, era uma prática utilizada para tomar decisões importantes.
Por isso que quando nós chegamos também em Atos, assim também como se lançou sortes para descobrir-se aquele que havia traído o povo de Israel, também usou-se sortes. Então nós conseguimos ver em Josué 7, nós conseguimos ver que o lançamento de sortes era algo já frequente, que vinha que vinha ao longo de todo o percurso da história judaica. Eles já faziam isto. E os apóstolos, por serem judeus, com conhecimento da lei, e por o Espírito Santo ainda não tiver descido, eles oraram a Deus e lançaram sortes, porque era uma prática usada importante, assim como vimos sendo usada para a repartição de terras, sendo usadas para determinar qual bode seria para o Senhor, para o sacrifício ou para o emissário. Então, coisas relevantes para Deus, usando sortes, e não vimos Deus em nenhuma parte reprovando este ato. Agora, quando chegamos em Atos capítulo 1, também usa-se esse método na qual já estava sendo usado durante muito tempo pelos seus antepassados, pelos profetas, sacerdotes. Mas a partir daí nós não vimos mais porque em Atos 2 tem a descida do Espírito Santo. A partir dali é constituída a igreja e é o Espírito Santo que passa a tomar decisões. É o Espírito Santo que passa a tomar decisões sobre aquilo que seria e aquilo que não seria. Mas antes nós não tínhamos ainda o Espírito Santo neles. Então, nós conseguimos ver que quem ocupou a vaga deixada por Judas, foi o apóstolo Matias e não o apóstolo Paulo. Porque os requisitos apresentados para ocupar este espaço, o apóstolo Paulo não possuía. 2. O lançamento de sortes, que alguns usam porque não ouviram de Deus, lançaram sortes, por isso não pode ser ele. Não, o lançamento de sortes era algo feito desde o Antigo Testamento. Se nós negarmos o lançamento de sortes aqui, também temos que negar todos os outros textos bíblicos que se lançaram sortes para se tomar uma decisão divina de grande importância e relevância. E não só em 1 de Coríntios, capítulo de número 15, diz também algo muito importante, onde o próprio apóstolo Paulo aparece se excluindo dos 12. Veja, 1 de Coríntios capítulo 15, versículo 5, diz o seguinte: e apareceu a Cefas e depois os 12. Depois foi visto por muito mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Veja, no versículo 5 diz assim: e apareceu a Cefas, ou Pedro, e depois aos 12. Depois aos 12. Veja, quando eu digo depois aos 12, ele não está se incluir nos 12. Depois aos 12, ele não se inclui. E nós compreendemos isso nos versículos abaixo. Depois visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim. Note, quando ele fala os 12, ele não está se incluir, porque o versículo diz, depois de todos, ele foi visto por mim, como por nascido fora de tempo. Ou seja, Paulo foi nascido fora do tempo, em outras palavras, fora do colégio apostólico, que é completo por 12 pessoas. Mas veja, como eu disse no início, o fato de Paulo não ter ocupado o lugar deixado por Judas não diminui o trabalho que o apóstolo Paulo fez. Veja no versículo de número 9, diz assim:
porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Note, ele se exclui do colégio apostólico, o próprio apóstolo Paulo, porque ele faz referência no versículo 5, apareceu a Cefas, depois aos 12. E nos versículos abaixo, depois de aparecer a todos, apareceu a mim. Aos 12, o apóstolo Paulo está a contar com Matias, porque Judas já havia se suicidado. Então, quem ocupa o lugar de Judas é o apóstolo Matias. Mas no versículo 10, mostra a relevância do apóstolo Paulo diz, porque ele afirma: eu trabalhei mais do que todos eles. Mesmo ele ter trabalhado mais do que todos eles, o apóstolo Paulo não ocupou o lugar deixado por Judas. É isto que eu compreendo através de textos bíblicos. Muito obrigado por este tempo que você esteve ali, por me acompanhar até aqui. Deixe ficar seus comentários, deixe ficar seu entendimento e sugira aí qual é o próximo tema ou uma curiosidade, uma dúvida que você tenha para buscarmos aqui juntos trazer um esclarecimento. Deus abençoe. Shalom, shalom.